Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de vendas B2B. E hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta poderosa que você pode utilizar no seu processo de prospecção por telefone. E esta pergunta não está na metodologia do SPIN. Se de repente você não conhece a metodologia do SPIN, é uma metodologia onde você faz perguntas com base em 4 etapas para fazer o cliente enxergar um problema e ter a necessidade de buscar uma solução, que é a solução que você vai levar para resolver esse problema do cliente. E o SPIN significa S de situação, P de problema, I de implicações e o N de necessidade de solução. E você quer saber agora qual é essa pergunta poderosa que você pode usar no seu processo de prospecção e melhorar os seus resultados? Eu vou te contar exatamente agora e vou mostrar na prática como fazer isso. Mas antes, aperta aqui o curtir, dá um like, aperta aí no sininho para você receber as notificações sempre quando você tiver um vídeo novo. Clicando aí no curtir, você vai me ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas, porque o algoritmo vai entender que vocês estão gostando e ele entrega isso para mais vendedores, SDRs e empreendedores. Combinado? Então vamos lá, vamos falar da nossa pergunta poderosa, que é a pergunta sobre o impacto em outras áreas. Essa é uma pergunta que ela existe numa outra metodologia, que é esta metodologia, o Solution Selling. Então é isso mesmo, você pode misturar várias metodologias de vendas para poder ver aquilo que te ajuda a ter mais resultados. Então vamos lá, como que isso funciona? Logo depois que você fizer aí as perguntas de problema, o cliente te contar os seus problemas e ele entender as implicações desse problema, é logo depois das implicações é que você vai trazer, então, o impacto em outras áreas. É como se o seu SPIN tivesse 2 letras Is. Então, a situação, o problema, as implicações, o impacto em outras áreas e depois a necessidade de solução. Vamos ver isso na prática agora, então. Então, imagina o seguinte, eu liguei para o cliente, primeiro eu fiz aquele contato inicial, eu fiz o rapport, eu me apresentei, eu peguei ali pontos para chamar a atenção do cliente, fiz a minha introdução da ligação. Assim que o cliente fica comigo ali na ligação, então agora eu vou começar a fazer as perguntas para rodar o SPIN com ele. Então imagina que eu vou falar com ele sobre o assunto de vendas, tá? Então o S de situação é vendas. Eu vou perguntar para ele, olha cliente, e este ano me conta sobre o seu principal objetivo em relação às vendas. E aí imagina que o cliente vai virar e falar assim, olha, nós estamos trabalhando hoje para melhorar as margens de lucro. Ponto. Encontramos, então, um possível problema que o cliente está com as margens de lucro baixas. Legal? Então, agora eu vou trazer para as perguntas de problema. Então, eu vou falar para o cliente, poxa, então, o que tem acontecido com as suas margens hoje? Me conta um pouco mais. Aí o cliente vai falar, as margens estão muito baixas. Aí eu posso fazer uma outra pergunta ainda dentro da etapa problemas. E o que isso tem impactado nos seus resultados? E aí o cliente vai falar, olha, tem impactado bastante, porque a gente está ficando com a margem muito baixa, muito apertada. Legal. E agora eu vou então para as perguntas de implicações. Então, as implicações dele ter a margem baixa, eu vou agora trazer esses pontos aí nas perguntas. E o quanto isso tem impactado, então, no seu fluxo de caixa? Poxa, está impactando bastante, o nosso fluxo de caixa está bem apertado. E vocês, então, não têm conseguido fazer investimentos na empresa por não ter fluxo de caixa disponível? E aí o cliente vai falar, é isso mesmo. Ah, entendi. Isso tem atrapalhado o crescimento da empresa?
Sim, tem atrapalhado o crescimento da empresa, porque como nós não temos uma margem boa, uma margem que está sobrando recursos para a empresa, a gente não consegue investir na empresa. Agora, então, ó, ele já falou o problema e já falou aí as implicações. Fluxo de caixa baixo, a empresa não consegue fazer investimento, a empresa não está conseguindo crescer, tudo isso são implicações. Agora vem o impacto em outras áreas. Então, cliente, isto tem impactado lá na área financeira, não é? Ele vai falar, sim, tem impactado lá na área financeira. Poxa, se a empresa não está conseguindo crescer, isso também tem impactado na diretoria. O CEO, o diretor da empresa também tem ficado preocupado? Sim, tem ficado preocupado. Olha só que interessante, pessoal. Perguntando para ele do impacto desse problema em outras áreas, nós estamos fazendo o cliente pensar o seguinte, poxa, o problema que eu tenho, o desafio que eu tenho para resolver aqui hoje, está se espalhando na empresa. Então, já está pegando lá no financeiro, já está pegando na diretoria e daqui a pouco está espalhando em outras áreas aqui também, não é? Então, na cabeça dele, ele está se expondo na empresa. Ele está sendo o causador, a área dele, ou o problema que ele tem ali para resolver, está sendo o causador de um problema em outras áreas. E as pessoas não gostam de expor. Elas não gostam de ser visto como a pessoa que está gerando problema para outras áreas. E principalmente se este problema está impactando na diretoria, no CEO da empresa. Alguém gosta de levar problema para o diretor? Alguém gosta de ser o responsável de ter a sua área como sendo a área responsável em trazer problema para o diretor? Não, isso vai gerar um monte de medo, vai ativar um monte de insegurança e de medo na cabeça dele. Então, quando você mostra os impactos em outras áreas, você faz o cliente enxergar que aquele problema, aquele desafio que ele tem hoje é mais grave ainda. Você potencializa, aumenta a gravidade daquele problema. E quanto mais grave for aquele problema, maior a necessidade do cliente em querer resolver e resolver de forma urgente. Então, você aumenta a intensidade do problema e você aumenta a urgência também. Então, olha só como a questão de você perguntar o impacto em outras áreas faz o cliente enxergar uma gravidade muito maior naquele problema que, de repente, ele não estava enxergando que fosse tão grave assim, não é? E aí, logo em seguida que você perguntou, então, sobre o impacto em outras áreas e ele assumiu esse impacto em outras áreas, aí sim você entra com a questão da necessidade de solução. E aí você vai falar para ele o seguinte, olha, cliente, então, se você tivesse, por exemplo, um treinamento para a sua equipe, para que eles pudessem ter uma capacidade, uma técnica de negociação mais elaborada e, com isso, reduzisse os descontos na venda e fizesse com que a sua empresa tivesse uma margem de lucro maior. Ou que fosse um treinamento que pudesse vender o seu produto por um valor maior, um valor agregado maior. E com isso, sobrasse uma margem maior, não afetasse o seu problema de fluxo de caixa, não impedisse a empresa de crescer, porque com dinheiro ele pode fazer novos investimentos também, e a diretoria ficasse tranquila e diminuísse essa pressão em você. Se você tivesse tudo isso aí na sua área, te ajudaria a resolver esse problema da margem de lucro baixa? Olha a pergunta da necessidade de solução. O que esse cliente vai nos dizer? Provavelmente, mas muito provavelmente, ele vai virar para a gente e falar, sim, com certeza, se o meu time tivesse um treinamento, que ele soubesse negociar melhor, dar menos desconto, vender com um valor maior, isso resolveria o meu problema da margem de lucro. E aí você fala, é exatamente isso, e eu posso te ajudar. E aí você combina o próximo passo com ele, agenda, dia e horário, se é você que vai fazer a reunião ou se você vai passar
a reunião para um executivo de vendas e faz o seu agendamento. Então, esta é a técnica que você pode utilizar fazendo a pergunta do impacto em outra área. Isso vai reforçar, vai trazer mais poder para o seu discurso durante o seu processo de prospecção por telefone. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou deste vídeo e ainda não apertou no curtir, aperta agora aqui no curtir. E ativa aí as notificações também para você ser avisado logo que eu postar o próximo vídeo com técnicas e estratégias para te ajudar em prospecção e vendas B2B. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!